Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e professor do componente curricular Sociologia. A partir deste momento, eu peço a sua atenção para que você possa acompanhar essa videoaula. Videoaula esta que tem como objetivo contribuir com o seu aprendizado, principalmente para todos aqueles alunos e alunas que muito em breve irão se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, que irá possibilitar o seu acesso ao ensino superior nas instituições brasileiras. Então eu peço novamente a sua atenção e eu também solicito que você faça o uso do seu livro, que você acompanhe esta videoaula, mas utilizando o livro. Ah, professor, mas que livro é esse? Vou mostrar para vocês em tela a referência bibliográfica, que é este o material, o qual eu estarei utilizando após algumas breves considerações, trabalhando duas questões com vocês, que é o material, o livro didático, do sistema Farias de Brito, a prova Enem, volume Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o livro do primeiro ano do ensino médio, absolutamente imprescindível. Então vamos começar? O tema desta nossa videoaula é uma sequência de uma videoaula anterior, em que nós trabalhamos a relação entre sociedade e indivíduo. Vou fazer aqui um breve comentário no sentido de resgatar algumas informações que anteriormente foram trabalhadas. Na videoaula anterior, e que inclusive você pode estar acessando ela novamente em nossa plataforma, nós aprendemos o quê? Que a sociedade, ela determina as condições para cada indivíduo. É aquela ideia da anterioridade. Quando nós nascemos, e agora eu vou me reportar ao sociólogo Émile Durkheim, a sociedade já está pronta. Então isso acaba exigindo do homem enquanto ser social uma adaptação dele ao meio no qual ele se encontra. Só que nós sabemos que, na vida em sociedade, nós temos as instituições sociais, nós temos toda essa organização institucional, mas não podemos desconsiderar a existência dos membros, das pessoas, dos indivíduos que somos nós, que convivemos uns com os outros. E as relações que nós vamos estabelecendo com as pessoas são as mais diversas possíveis. Então, há muita interação social. E essas interações sociais, elas acabam contribuindo no sentido de fazer com que a realidade na qual nós vivemos, ela vá se modificando com o passar do tempo. Então, prestem bem atenção. A sociedade, ela determina as condições, mas o próprio indivíduo, ele também tem condições de intervir na realidade social no qual ela se encontra. Por isso que os estudos, não só da sociologia, mas a própria história, acabam revelando as mudanças que vão acontecendo nos contextos sociais. Por isso que nós temos condições de periodizar momentos históricos em que a sociedade ela tem hábitos, cultura, padrão de comportamento, organização política e econômica ao longo do tempo. Vamos avançar? Eu quero mostrar esse esqueminha para vocês. Vocês estão aí visualizando, Nós temos 3 círculos que eles estão interligados e são 3 palavras que são as palavras-chave que eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente quando nós chegarmos nesta videoaula na etapa de resolução das questões que eu selecionei para gabaritar junto com vocês. Então, nós temos aí a palavra mudanças, conforme eu mencionei agora há pouco, a sociedade, ela se modifica, Se nós
tomarmos como referência teórica, por exemplo, a corrente marxista do pensamento, frisa muito isso, a questão da dialética social. A sociedade, ela se transforma, ela está em constante movimento. A sociedade, ela não é estática, ela não está parada. Vamos observar outra palavra? Tecnologia. Dentro dessas mudanças, nós vamos tendo alterações tecnológicas. Um bom exemplo, a Revolução Industrial. Foi uma revolução tecnológica que introduziu a máquina nas rotinas de trabalho, acabando por promover uma série de alterações produtivas. Ah, professor, mas foi só a Revolução Industrial? Não, não somente a Revolução Industrial. Cada conjuntura histórica, cada momento histórico, em cada sociedade há os seus padrões tecnológicos. Nós podemos até comparar, não seria, digamos assim, tão adequado, mas alguns padrões tecnológicos mais simples quando comparados com outros padrões tecnológicos em outras conjunturas sociais. E a terceira palavra, que eu quero que vocês prestem atenção, trata-se de conduta, comportamento, ou seja, quando nós vivemos em sociedade, nós temos os nossos padrões de comportamento. A sociedade, ela exige isso. Por isso que nós também tratamos tanto de ética, por isso que nós tratamos de moral, por isso que, por exemplo, nós conseguimos identificar algumas condutas, alguns comportamentos como comportamentos imorais, comportamentos que são injustos, comportamentos que são inadequados para a convivência social e que em um determinado momento, dependendo deste comportamento, dependendo desta conduta, são comportamentos absolutamente prejudiciais. Porque nessa relação entre o indivíduo e a sociedade, há uma perspectiva de comportamento, aquilo que é desejado. Como eu destaquei na videoaula anterior a todos vocês a respeito dessa temática, existe um padrão de conduta que ele é necessário justamente para que as nossas relações sociais, ou em outras palavras, a interação que nós vamos estabelecer uns com os outros, ela possa ser a mais saudável possível. É a vida social em harmonia. Então, para isso, precisamos de comportamentos que sejam compatíveis, que venham atender justamente esse tipo de perspectiva. Agora, diante dessas considerações que eu acabei de apresentar a todos vocês, nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Vamos para a primeira questão. Observem em tela e agora eu solicito e reforço mais ainda a utilização do material didático de vocês, que é o livro. Abra na página 158 e acompanhem a questão de número 3. Farei a leitura agora da questão. O marxismo aparece de início como a expressão da vida social, prática e real em seu conjunto, em seu movimento histórico, com seus problemas e suas contradições. Portanto, nele está compreendida a possibilidade de ultrapassar sua estrutura atual. As propostas concernentes à ação política se encaixam abertamente e racionalmente com suas proposições gerais. São teoremas políticos subordinados a um conhecimento racional da realidade social, portanto, subordinados a uma ciência. O marxismo se apresenta, pois, sob esse ângulo, como uma sociologia científica com consequências políticas, enquanto a concepção de mundo que se opõe a ele
é uma política abstratamente justificada por uma metafísica. Antes de avançar no comando da questão e entre as possibilidades de resposta, vamos tecer algumas considerações. Aliás, eu vou tecer algumas considerações a respeito desse fragmento que eu acabei de ler a todos vocês. Que, primeiramente, cita uma corrente teórica existente na sociologia. Qual é essa corrente teórica? Justamente o marxismo. Quando nós falamos no marxismo, nós estamos tratando de um conjunto de autores que acabam comungando de uma determinada filosofia de pensamento, tendo como referência Karl Marx, né? Alguns autores, obviamente, tecendo, mesmo dentro dessa corrente, tecendo algumas considerações ao pensamento estabelecido por esse autor, alguns aprimorando as suas ideias e outros até com a postura mais de revisão das concepções marxistas. A corrente marxista do pensamento ela é uma corrente crítica em relação à dinâmica da sociedade. Porque o marxismo, ele analisou as condições sociais, aliás, ainda analisa, porque é uma teoria presente, mas partindo da ótica econômica. Isso implica dizer o quê? As condições econômicas, elas determinam as condições sociais. Então, é na corrente marxista do pensamento que nós temos, por exemplo, aquela dualidade, as classes sociais. Você pertence a qual classe social? A tua presença em uma determinada classe social, ela é determinada justamente pelas suas condições econômicas. E assim por diante, né? Porque a sua posição de classe, ela acaba, digamos assim, determinando qual é a condição de vida que você possui. Vamos retornar à questão e ao seu respectivo comando. Com base no fragmento, pode-se afirmar que, letra A dimensão política do marxismo é parte de sua interpretação da vida social. B, falta ao marxismo ultrapassar sua situação histórica para tornar-se uma ciência. Letra C, o marxismo compreende a sociedade como uma totalidade fechada e acabada. Letra D, o marxismo, por suas consequências políticas, foi superado pela metafísica. E letra E, abstração e metafísica se contradizem no interior do marxismo, invalidando-o. Levando em consideração os apontamentos que eu expus agora há pouco a vocês a respeito do pensamento marxista, vamos verificar qual a alternativa correta está expressa na letra A. A dimensão política do marxismo é parte de sua interpretação da vida social. Por que isso, professor? Né? Simplesmente pelo argumento que eu disse a vocês anteriormente. O marxismo ele tem uma leitura crítica do modo de produção capitalista. Quando nós tratamos das classes sociais, por exemplo, é muito presente no marxismo a defesa de que cada classe social ela possui uma ideologia, porque possui interesses que são antagônicos. Os interesses da classe burguesa não são compatíveis com os interesses do proletariado. Então, nós temos uma contradição social, que na obra O Manifesto do Partido Comunista afirmou Karl Marx com Engels que a luta de classes ela corresponde ao motor da história. Vamos avançar para uma próxima questão? Somente 2 questões nesta videoaula. Agora vocês vão se direcionar, manusear o livro de vocês nas páginas 158, com continuidade da questão na página 159. E é a questão 4. Vamos lá?
Está claro que a participação dos protestantes na propriedade do capital, na direção e nos postos de trabalho mais elevados das grandes empresas modernas industriais e comerciais, é relativamente mais forte, ou seja, superior à sua porcentagem na população total. E isso se deve, em parte, a razões históricas que remontam a um passado distante, em que a pertença a uma confissão religiosa não aparece como causa de fenômenos econômicos, mas antes, até certo ponto, como consequência deles. Fragmento extraído da obra A Ética Protestante, de Max Weber, um outro teórico clássico na sociologia. Prestem bem atenção. Vamos aqui, rapidinho, vou voltar bem rápido. Diz assim, a participação dos protestantes na propriedade do capital. Lembram que no início da videoaula eu mostrei umas palavras-chave para vocês? E uma dessas palavras-chave era qual? Conduta, comportamento. Porque você pode estar se perguntando, mas como que o protestante ele contribuiu com o desenvolvimento do capitalismo? Isso uma situação, não é uma generalização. Então, Max Weber, na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele realizou justamente um estudo no sentido de analisar a conduta, o comportamento de protestantes da doutrina calvinista e como que isso acabou contribuindo com o capitalismo, com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque no estudo por ele realizado, ele conseguiu apreender que essas pessoas eram as pessoas mais bem-sucedidas, tanto na condição de trabalhadores e principalmente na condição de empresários e grandes comerciantes que começaram, digamos assim, a emergir à época inicial do nosso atual modo de produção. Vamos retornar, vamos ao comando da questão e as respostas. A primeira versão da obra citada foi publicada pelo sociólogo alemão Max Weber entre 1904 e 1905. O trecho selecionado indica que, letra A, nos primórdios da sociologia, os temas religiosos aproximavam a disciplina da visão mística. Letra B, a obra de Weber conseguiu objetividade científica por estabelecer causas e consequências. Letra C, história, economia e religião eram as bases da sociologia até que esta se emancipou como ciência. Letra D, o autor vincula o sucesso econômico dos protestantes às razões históricas e sociais. E letra E, a sociologia emerge no momento em que a economia torna a religião obsoleta. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Bastante atenção, está expressa na letra D. O autor vincula o sucesso econômico dos protestantes a razões históricas e sociais. Por isso que eu mencionei agora há pouco, não foi uma generalização do estudo, mas sim uma situação específica. Porque a teoria weberiana, ela simplesmente observa situações existentes na sociedade que, no caso, estão absolutamente fundamentadas na interação entre os membros de um determinado contexto social. Por isso que o objeto de estudo na teoria weberiana é a ação social, que pode ser definida como toda conduta humana dotada de significado. Prezados alunos e alunas, agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e eu te aguardo na próxima. E não deixe de acessar a nossa plataforma.